Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas 19, 41. Tema da semana: Jesus em Jerusalém. É muito bom, querido telespectador, estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da Palavra de Deus. Esse é o nosso penúltimo encontro desta temporada. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Aprendemos ao longo dessas 11 semanas, esses 11 encontros, maravilhas, a singularidade do Evangelho de Lucas, ou melhor, Evangelho segundo Lucas. Nós temos os nossos convidados, pastor Ivan Fidelis. Eu citei em nosso último encontro, o pastor Ivan foi pastor, professor em seminários de uma outra congregação religiosa. O pastor Ivan hoje é um pastor adventista, fez matérias específicas no nosso seminário em Engenheiro Coelho, na Faculdade Adventista de Teologia. É um prazer poder receber o pastor Ivan, que é pós-graduado na área de família, aconselhamento. Aconselhamento na área de família e sexualidade. Mas Seja é bem-vindo. um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus. Mandar um abraço para sua esposa, pastor, por favor. Assim, O nome dela? Ivone. Um abraço para Ivone. Ivone, nós brincamos, a Ivone é minha co-pastora. O que seria de um pastor sem uma co-pastora ao lado, não é, Sim, pastor Ivan? certamente. Um abraço para Ivone, Deus abençoe muito a vocês e o ministério de vocês. Muito obrigado. E estamos tendo alegria, é a realização da Darleide do lado de lá, Darleide Alves, que é apresentadora do programa Consultório de Família e Sem Tabus. Isso. Aqui na TV Novo Tempo. Seja bem-vinda, viu, Darleide? Obrigada. De verdade, é muito bom aceitar o desafio de estar entre dois homens que têm a palavra de Deus como instrumento para ensinar, para compartilhar, e eu vir aqui representando os que estão em casa, que são leigos, que estão aprendendo da palavra de Deus, e isso dá a ideia de que todos nós temos lugar na compreensão da palavra. Por isso, muito obrigada. E como eu mencionei no último encontro, é muito interessante para o telespectador entender também que você é uma estudiosa da Bíblia, procura conhecer, viver isso. Isso é muito significativo, de coração. E representa todas as mulheres. Tem isso, Todas né? as mulheres. Eu amo estudar a palavra de Deus, de fato. Eu estudo mais sobre a palavra de Deus na perspectiva, e os relacionamentos na perspectiva da palavra de Deus do que da psicologia ou do conhecimento humano. E ali nós encontramos a verdadeira sabedoria, aqui na palavra de Deus. Amém, amém. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando mais uma vez sua iluminação. Darleide, você pode orar, por favor? Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nos colocamos mais uma vez na Tua presença por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E sendo mais uma vez humildes em pedir ao Senhor que se faça continuamente aqui entre nós presente, para que a Tua palavra seja aberta, não somente aberta num livro, mas que ela saia e venha fazer a diferença no entendimento, na compreensão e na vida prática de todos nós. Manifesta o Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos oferecer para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que gosta de aprender mais da Palavra de Deus, que deseja conhecer os planos que o Senhor tem para a sua vida, queremos oferecer a revista Princípios. Aqui foi sistematizado o estudo da Palavra, onde você conhecerá os planos que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família. Lembrando que você preenche o cadastro e você recebe gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos chegando ao penúltimo programa e tivemos ao longo desta temporada o privilégio de assistirmos vídeos com o autor do nosso guia de estudos, pastor e doutor John Fowler, e mais uma vez, neste momento, com a palavra, o autor. Jerusalém, cidade da paz, lugar onde o salmista declara como sendo a cidade de Deus. Não é a cidade por ela mesma, nem mesmo pelo templo,
mas é o lugar que Deus escolheu como simbolismo da sua presença. Tudo que Deus tem nos dado como símbolo, e esse símbolo é rejeitado, Deus chora. O sábado é um símbolo da criação e redenção. Se o sábado é transgredido, Deus chora. O ser humano é um símbolo da imagem de Deus. E quando um ser humano é ferido, Deus chora. Jerusalém é um símbolo da presença de Deus e seu governo. E aqui toda a cidade rejeitou o único filho, o representante que Deus enviou a Jerusalém. E Jerusalém então o rejeitou. E Jesus chorou. Qualquer violação dos símbolos que Deus nos deu, sendo eles o sábado, o dízimo, o novo nascimento ou o ser humano, tudo isso, quando violamos, estamos violando os planos de Deus para nós. Então Deus chora. A gente não vê. Jerusalém não viu Jesus chorando. Eles estavam tão envolvidos em suas diversões que não perceberam todo o drama que estava acontecendo. O Rei dos Reis passou por Jerusalém, vendo tudo isso, e então chorou. Eu quero motivar você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Esses vídeos que nós apresentamos com o autor, você pode fazer o download aí, você pode compartilhar com seus amigos, você pode passar na sua comunidade. Lembrando que em toda a comunidade adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã, nós temos aí o momento que nós estudamos o tema do Lições da Bíblia. Então compartilhe, põe lá no WhatsApp para os seus amigos, porque depois de ouvir essa mensagem aqui, me toca profundamente. Sim. Detalhes que a gente acaba estudando, lendo, mas às vezes passam por alto, né? A gente não vê, mas o Senhor chora quando a gente rejeita algum símbolo, algo que Ele escolheu. Extremamente significativo. Exatamente, esse símbolo de Jerusalém. Jerusalém, o centro da mensagem de Deus, até pela própria etimologia da palavra. Jerusalém, Yerushalayim do hebraico, ele tem algumas características muito significativas e importantes na palavra. Primeira palavra, a cidade da paz. E no conflito em que ela vivia no momento, a cidade da paz não está em paz. A construção da palavra, ela começa por uma letra hebraica, Iod, que coloca o verbo num tempo que nós não temos no nosso português, mas é um futuro contínuo, uma ação que começa aqui e perdura eternamente. E no meio da palavra, a palavra Shalom, ela é constituída de uma outra letra que nós chamamos de Vav teológico, que ela tem a representação da presença do próprio Deus. Então, o que a palavra em si ela está expressando é que somente com a paz de Deus teremos uma eternidade de paz nessa cidade. E aí, quando Deus vem, se faz homem e habita entre nós e percebe que Jerusalém não está em paz porque se afastou de Deus, ele chora. Lembrando também, né, só o título de informação, mas ela também está no dual, né? Nós Sim. temos no português o singular e o plural, no hebraico nós temos o dual. Sim. Então ela está se referindo a duas, então é como se estivesse pluralizando, mas simplesmente dois. Então a Jerusalém terrestre e Sim. a Jerusalém celestial. Ela é como um espelhamento, né? Então ela tem Isso. exatamente uma visível e uma, por enquanto, invisível, que se tornará visível no futuro. Muito bom, muito bom. Extremamente significativo. Você estava olhando, assim... aquelas palavras ditas com uma sensibilidade
tão profunda, tão peculiar de alguém que recebe a revelação de Deus, do significado das coisas, né? Então, quando diz aquilo é o símbolo, e Deus chora quando eu peco, Deus chora quando eu me afasto, Deus chora com a nossa ingratidão. Jesus chorava com a ingratidão de uma Jerusalém inteira que matou os profetas, que rejeitou o convite de Deus pela graça. Deus chora. Então, o Espírito de Deus ficou aqui me tocando para dizer, sabe, receba a graça e seja grata, porque a minha Jerusalém está no seu coração e ele é um símbolo da glória que eu quero manifestar na sua vida. Por favor, não façamos Jesus chorar, não façamos o Deus, o Criador, chorar por conta da nossa ingratidão e afastamento da sua palavra. Contemplar Jerusalém e ver aqueles que estavam ali, que seriam destruídos. Sim. Por ocasião da destruição que vai acontecer no ano 70. Sim. Isso trouxe amargura, tristeza. Eu fico imaginando exatamente o que você está colocando. Olhar para a gente hoje, ver a nossa rejeição, a rebeldia, a tristeza no coração de Deus. Né? Mas ali em Jerusalém, né, Deus preserva e conserva seu povo de uma tal maneira que mesmo pela sua presciência, ele sabendo o que vai acontecer no ano 70 e a destruição que vai haver, mas daquele momento ele já chora porque vê o seu povo se rejeitando, mas ele faz uma promessa: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Né? Exatamente. Então, a expressão, permaneçam comigo, permaneçam em paz e deixa eu cuidar de você. Muito bem. Quero só sublinhar o verso, eu nem sempre cito aqui, até passa por... Eu acho que eu tenho que criar o hábito aqui de citar sempre o verso que antigamente a gente chamava, quando a gente era pequenininho, né? Verso para memorizar, que é o verso áureo, que é Lucas 19, verso 41, quando ia chegando, vendo a cidade, está se referindo a Jesus, ele chorou. Então, só para a gente sublinhar, a gente gastou um pouquinho de tempo aqui, porque realmente nos tocou aqui a todos a reflexão feita pelo autor do Guia de Estudos, pastor John Fowler. Nós temos no Guia de Estudos sistematizado a última semana da vida de Jesus, que se desenrola em Jerusalém. Tá? Nós temos aqui alguns episódios. A entrada triunfal, o choro pela cidade indiferente, a purificação do templo, as conspirações e tramas contra ele, a tristeza da última ceia, a agonia do Getsêmani, a farsa do julgamento, a crucifixão e, finalmente, a ressurreição. A gente vê tantos episódios exatamente nessa cidade, que era extremamente significativa para o judeu. Acho que vale a pena a gente lembrar isso também, né? Sim. Né, pastor? Ela deve ser significativa, foi significativa e é até hoje, primeiramente para os judeus, mas hoje é significativa a todos os cristãos. Que o evangelho é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E é claro, a gente faz referência, a gente vai fazer mais no final, essa é uma referência final de... o Apocalipse faz a nova Jerusalém, definitivamente será a cidade de paz. O primeiro episódio está em Lucas 19, verso 28 a 40, é isso? 28 a 40, que é a entrada triunfal. Aqueles que leem a Bíblia comumente conhecem, Jesus entra em um jumentinho, e ele é aclamado, reverenciado, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas nós temos também aqui, infelizmente, uma visão errada que os discípulos tiveram. Eles criaram uma falsa expectativa. Eles ainda esperavam que aquele fosse o momento que o Senhor do reino. Sim, de fato. Porque a história bíblica, a historicidade da revelação divina, Deus, em vários momentos, ele cuida do seu povo, ele está com o seu povo, o povo se rebela contra Deus e por causa disso ele é levado ao cativeiro, não como castigo, mas como exortação
para que ele se volte a Deus. No cativeiro, ele de fato se arrepende, volta a Deus. Nessa volta, Deus o recebe novamente, mas destrói os seus inimigos. Então, esse ciclo, ele gerou uma expectativa muito grande na mente do povo judeu, do povo hebreu daquela época. Isso repetidas várias vezes, a expectativa do Messias é que ele viesse. Eu costumo falar que a expectativa do Messias nessa primeira vinda de Jesus, de Cristo, na verdade, é a expectativa de Apocalipse, de Jesus do Apocalipse. Que Deus venha, resgate o seu povo e destrua os adversários. Criar falsas expectativas, criar uma ideia equivocada, pode levar a gente a uma frustração religiosa, emocional? Pode. E eu acredito que, inclusive, pode até me fazer perder de vista o verdadeiro reino. Nós podemos entender claramente que a palavra de Deus mostra que aqueles que receberam a Jesus naquele tempo eram muito envolvidos com as tradições, os costumes e uma visão muito limitada, porque eles foram se afastando de Deus, e quando nós nos afastamos da palavra de Deus, do ensino de Deus e deixamos de mergulhar na revelação que o próprio Deus se permite ser feita, nós então limitamos demais a nossa visão. Me faz crer que essas expectativas frustradas, essas expectativas antecipadas, antecipando o apocalipse para o agora, me faz entender que nós, inclusive, podemos perder até no último grau o reino de Deus. Porque você já imagina se eu me permito ser tomada das heresias, das mentiras, das tradições humanas e deixo então de dar valor, dar ênfase à revelação do próprio Deus? Estava escrito que Jesus Cristo voltaria naquele tempo, estava escrito, mas o que aconteceu? Que precisou que pessoas de outra nação, pagãos talvez, chegassem em Jerusalém numa bela noite e dissessem: cadê o bebê? Onde está o bebê, rei de Jerusalém, o rei de Israel? Onde ele está? Como assim esqueceram que Jesus iria nascer? Como assim esqueceram que ele iria chegar? Como assim nós vamos esquecer que Jesus vai voltar? Como se explica? Então começa tudo com as tradições humanas, o afastamento da palavra, e aí nós nos perdemos sempre. E há um anseio no coração do homem querer antecipar algumas coisas, querer explicar. Quando existem eleições, quando existem escolha de líderes religiosos, sempre há, há um movimento de querermos assim, desejamos antecipar algumas coisas e essas tradições, esses costumes vão bloqueando da gente exatamente a compreensão correta do que Deus quer para a gente. Nós vamos para o intervalo. Pastor, tem um comentário. Vai guardar o comentário para... Na volta você não esqueça, pastor. Tá bom? Nós vamos para o intervalo. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando hoje, especificamente, os últimos momentos da história da vida de Jesus, que aconteceu sua última semana em Jerusalém. Trabalhamos já a entrada triunfal. Pastor, o senhor tem um comentário antes de a gente seguir, que é a questão da purificação do templo? O senhor tem um comentário para fazer? Sim. A gente está falando sobre as falsas expectativas. A questão da perspectiva pessoal. Isso. Né, a perspectiva pessoal, ela nos leva a cometer um erro muito grande com vários aspectos da vida, mas principalmente com relação a Deus. Nós, quando geramos expectativas, nós não aceitamos a realidade como ela é. E por não aceitar a realidade, se referindo a Deus, o homem tem a tendência de criar o Deus conforme o que ele quer. Ele cria o seu Deus, não aceitando Deus como ele é. Esse é um perigo muito grande que se tem dentro, quando não aceitamos a palavra de Deus da maneira que ela é revelada. Você está colocando, a gente começa a ver um Deus que não existe, porque a gente não tem essa compreensão correta. A gente trabalhou, acho que na semana passada, a questão do quando que o Senhor vai voltar. Então o Senhor não vem, fica imaginando, e aí começam as interrogações, os equívocos.
E você citou, eu acredito que até algumas pessoas abandonam a fé. Sim. Muitas das pessoas ao longo do caminho acabam desacreditando de tudo. É igual e pessoas que foram tementes, muitas vezes foram grandes pregadores. É exatamente como uma pessoa que cria um ideal de cônjuge e depois ele nunca se casa porque ele não acha o ideal que ele criou. Ele não aceita o outro como o outro é. Muito bom. Pequeno momento do consultório de família. Aí, é sempre inspirador. Exatamente assim, exatamente assim. Podemos trabalhar um pouquinho a questão da purificação do templo, que está em Lucas 19, verso 46. A minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Sim, essa é a referência de Lucas a Isaías 56, 7, né, que é a referência do texto. A minha casa será chamada casa de oração. Aqui, dentro da purificação do templo, nós temos a questão de Jesus olhando para o que estava acontecendo dentro do templo, e ele faz ele fala de uma maneira muito rígida. Ele fala: você transformou a casa de oração em covil de ladrões. E como que isso aconteceu? Como que vem um Deus que, há um tempo atrás, que se tocasse num utensílio do templo sem estar purificado, morreria, até chegar a um ponto de dentro do templo estar um covil de ladrões? É porque quando nós nos distanciamos de Deus, Deus, Ele não nos abandona, mas Ele fica onde nós o colocamos, distante de nós. Então, o que estava acontecendo ali, essa questão da purificação do templo, que muitas pessoas, muitas igrejas vão falar: olha, você não pode vender nada dentro da igreja, não pode vender livros, não pode fazer nada. O que acontecia ali era uma indulgência através dos animais. Quando as pessoas levavam seu animal para o sacrifício do sacerdote e faziam a expiação, ele impunha a mão sobre o animal, como símbolo da transferência do pecado, sacrificava aquele animal, o sacerdote sacrificava aquele animal e aspergia o sangue nas pontas do altar e depois lá dentro, fazia todo o ritual, mas entregar o animal era uma expressão de confissão do pecado. Até porque na lista de Levítico, o tipo de animal que eu estava oferecendo, ele dava ideia do pecado que eu estava cometendo. Então era uma confissão pública. O que eles passaram a fazer ali as pessoas que tinham dinheiro para fazê-lo e não queriam se expor, eles simplesmente compravam do cambista e mandava entregar ao sacerdote em nome dele. Em realidade, você tem aqui, o templo era o lugar em que didaticamente se ensinava o plano da salvação dentro do ritual do sacrifício. Sim. Então essa era a forma didática. E o Senhor está preocupado que essa forma de ensinar não se perca. Agora havia se perdido. Que ele não queria que se perdesse. Quando Jesus chora e ele vê o que está acontecendo em Jerusalém, o próximo passo de Jesus é na direção do templo. Até podíamos, querendo encontrar uma resposta para talvez não encontremos a resposta para a seguinte pergunta: mas por que, mesmo sabendo que ali se encontrava tão grande abominação agora, por que Jesus, que veio trazer o reino, e importa ter Jesus no coração e nada mais, por que ele se importou com o templo, estando ele profanado? Porque justamente era ali o lugar onde se desenrolava o plano da salvação e redenção. Então, o Senhor Jesus não poderia deixar que continuasse de tal forma, porque o reino dele ali era ensinado. Então, quando nós tomamos, até hoje, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, todas as vezes que nos esquecermos de ensinar o plano de Deus, da salvação, redenção, nós estaremos perdendo a ideia do que significa a casa de oração hoje. Não se faz mais sacrifícios, não se matam mais os bichinhos, já não se expõe da mesma maneira, mas continua sendo o lugar onde Deus está no centro e o plano da redenção é ensinado a todos que ali vão. Portanto, de lá até agora, a palavra é a mesma. Este lugar, separado para me adorar, é lugar de adoração, de oração e a casa de todos os povos. E é interessante que, em breve,
e o próprio ritual iria ser desfeito, não precisaria mais, porque o verdadeiro cordeiro seria sacrificado e todo o ritual seria anulado, não teria mais valor. Mas a ideia não é de se manter o ritual. A ideia, o pano de fundo que está ali é que a minha racionalidade humana, distante da revelação divina, ela proporciona o distanciamento do ideal de Deus. E aí eu posso corromper o templo, que ali era físico e hoje é o meu próprio corpo, e eu posso corromper esse templo não aceitando a revelação divina, mas trazendo a racionalidade humana. E até ali, aquela era a forma. Até o sacrifício na cruz, antes que o véu se rasgasse de alto a baixo, até ali era a forma. E você tocou no aspecto importante de que forma nós estamos honrando, preservando a casa de oração, aquilo que nós estamos ensinando. Está sendo correto o que nós estamos colocando, Será que nós estamos colocando pessoas no altar, em lugar de ver a Deus no altar, ver o Evangelho sendo ensinado? Ou estamos trabalhando com filosofias? Será que a palavra ensinada tem sido de fato a palavra de Deus? E essa é uma característica do povo de Deus, é alimentar-se da palavra, comer e beber da palavra de Deus. Então, que o Espírito de Deus nos mantenha nessa linha, nesse foco ensinado desde o início, mas que ao longo do tempo se corrompe por nossa maneira humana de enxergar a Deus, mas que Ele nos livre de tal situação. Muito bom. Há um outro detalhe do Guia de Estudos que eu acho que vale a pena a gente tocar rapidamente. Nós também somos um templo, um lugar para ser o lugar de habitação do Espírito Santo, portanto precisa ser cuidado, preservado, para que a gente tenha uma mente lúcida, clara, para discernirmos aquilo que é espiritual. Sim, essa questão da purificação do templo, como sendo nós mesmos, em 1 Coríntios nós temos um texto também que é muito forte, onde Deus ele fala que se nós não cuidarmos do templo, Ele mesmo destruirá. Então, isso é uma reação muito forte que nos dá a noção, a real noção... E houve a destruição, né, pastor? Só para lembrar, literalmente houve a destruição. Literalmente houve a destruição. Então, nós temos que preservar, cuidar desse templo, porque é a nossa ligação direta com Deus, é através da nossa razão, através da busca de fazer o melhor. Nós sabemos que o nosso templo hoje passa por um processo de corrupção por causa do pecado. Mas nós não podemos nos acomodar com essa situação. Nós devemos purificar esse templo. Sabe que referente ao que nós comentamos a respeito da entrada triunfal de Jesus, num dos comentários do Guia de Estudo é dito que Jesus falou a respeito do que iria acontecer, mas não prestaram atenção. Ou talvez tenham prestado atenção, mas o que ele disse era tão contrário ao que eles esperavam que sua mente bloqueou aquela informação. O mesmo se dá hoje. E nós, quando entendemos que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós precisamos nos separar da filosofia humana e então entender esta palavra segundo a ótica de Deus. Por exemplo, quando nós falamos em saúde, pela ótica humana comum, nós vamos estar falando a respeito de peso, de manequim ou de saúde pela saúde. Eu preciso ter saúde para viver muito, então longevidade é o meu objetivo de vida. Quando eu tenho a compreensão do que o Senhor está dizendo a respeito de eu ser templo, e se esse templo não é cuidado, ele será destruído, como foi Jerusalém no ano 70. Olha que paralelo ele está falando, e é sério. E eu continuo, mesmo sabendo disso, tenho duas questões, então, que possa definir o meu estado de decisão. Ou eu não estou prestando atenção nesse convite de Deus, que eu sou casa de Deus. Eu sou o lugar onde Deus mora. E onde Deus mora, a sanidade mental, a sanidade espiritual, onde Deus mora. Ou eu não estou prestando atenção, ou talvez o que Jesus está me dizendo, a palavra está me dizendo, é tão contrário ao meu entendimento, tão contrário à minha expectativa, que eu rejeito. Então, em nome de Jesus, esse é um aspecto que eu não posso deixar passar correndo, porque para mim é de fundamental importância entender o Evangelho também no quesito alimentação, templo de Deus e morada do Senhor,
alimentação não, cuidados, de modo em geral. Repouso, cuidados. exercício físico. Exatamente. A perspectiva bíblica é de atuação do Espírito Santo. Tudo bem, vou ter longevidade. Consequência. Mas Excelente. não é o meu foco principal. Não é a perspectiva. Meu pilar é adoração. Eu sou casa de Deus, eu adoro meu Deus tão inteiro com minha vida, tão íntegra, que até o que eu como, o que eu bebo, o sono, o alimento, o exercício físico, tudo isso tem a ver com ser a casa de Deus. E só para quem está nos acompanhando em casa ter uma referência direto bíblica para ele refletir. Por favor, pastor. Né, é 1 Coríntios 3, 16 e 17. O texto fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Uau. Muito bem colocado. Eu quero ir adiante. Nós temos no Guia de Estudos a citação da parábola dos lavradores infiéis. Está em Lucas capítulo 20, verso 9 em diante. Um homem que plantou uma vinha, arrendou aos lavradores, ausentou-se e no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. E depois eles espancaram, despacharam vazio, enviou outro servo, fizeram o mesmo, mandou um terceiro, diz o verso 12 de Lucas capítulo 20, também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E aí Jesus faz a aplicação lá no verso 17. Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Que lição, que aplicação. Jesus está falando intencionalmente aqui para o judeu, mas ela pode ser aplicada para qualquer um. Ela é aplicada a todos nós, porque na verdade o que nós temos aqui nesse texto é de fato a falta de compreensão da mordomia, de entender que tudo que nos foi entregue em nossas mãos, inclusive a nossa própria vida, não pertence a nós. Tudo pertence a Deus. E muitas vezes, pela falta dessa razão, pela falta dessa compreensão, nós achamos que nós temos o nosso corpo, a nossa casa, o nosso carro, essa possessão, né, esses pronomes possessivos que são aplicados. Não, nós cuidamos daquilo que Deus nos deu a oportunidade de ter, mas de uma maneira que o glorifique. O que me chama a atenção é a sucessiva e manda, e busca, e fala, e manda o filho. É uma história de amor intencional, de insistência. Insistência. E até que ele manda o filho, quer dizer, se os funcionários foram espancados, ele manda depois o filho. Ele sabia que corria o perigo de o filho não ser aceito, mas ele o faz. De novo aqui o amor, e o tempo inteiro o amor de Deus manifesta, o tempo inteiro o Senhor manifestando o seu grande amor. Sabe que trabalhando essa ideia a respeito do que é nosso, e eles pensavam, a vinha é nossa, então nós estamos trabalhando, isso é nosso. Eu tenho a impressão, só a impressão, de que é possível que estejamos correndo o mesmo risco hoje. Quando a igreja é nossa, a música é nossa, o instrumento é nosso, o corpo é nosso. O corpo é nosso. Então nós estamos nos apropriando do que é do Senhor. O louvor é dele para ele, a igreja é dele para ele, nos reunimos no nome dele, não são eventos, sabe? Essas coisas que nós precisamos trazer para o nosso dia de agora. E quem vai estudar esta palavra em reunião religiosa nas igrejas, os adventistas do sétimo dia ou outros membros de outras igrejas que fazem uso dessa mesma palavra e de outras lições, o que nós estamos fazendo? Nós estamos formatando o reino de Deus do nosso jeito ou é segundo a revelação do dono da vinha? É porque nós somos mordomos. Ele nos deu a responsabilidade de administrar
mas nada nos pertence. Nada. Nós vamos para o intervalo, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós já voltamos para o nosso último momento, não saia daí. É muito bom estarmos juntos, aprendendo mais, crescendo no conhecimento da palavra e entendendo os planos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para que cuidemos dela, para que tenhamos um compromisso de vida, para que compartilhemos com todas as pessoas aquilo que um dia nós recebemos. Amigos, nós temos 2 detalhes no guia de estudos para a gente considerar aqui nesse último momento. Um está em Lucas capítulo 20, versos 20 a 26, que é a questão do pagamento do tributo, onde nós temos a indagação: é lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, esse texto, essa expressão... Ele não diz, né? Ele não responde, né? Não. Ele não responde de forma direta, Direta, porque Deus quer que nós sejamos racionais. Deus quer que nós entendamos pela nossa própria razão. Ele nos conduz ao entendimento. Então, dá uma resposta. As pessoas gostam de receita de bolo, né? Mas as coisas não acontecem sempre assim. É melhor que nós entendamos pela racionalidade, na direção do Espírito de Deus. Pastor, só resgata para a gente, Darley também, lógico, né? Mas só a questão falar de tributo naquele momento, naquele período governamental, que implicações existiam? O reconhecimento do governo que estava sobre eles, né? Então, falar de tributos naquele momento em que aquele governo não era benquisto, naquele momento em que a nação era escravizada pelo poder romano, falar de tributos, de dar àquele que era odiado os seus bens, parte dos seus bens, e sendo inclusive abusivos. Como assim? Agora eu quero ver se Jesus Cristo, que veio anunciar esse reino novo, vai então dar vazão a essa injustiça? Se ele dissesse sim, que visão que eles teriam? Uhum. Que visão que eles teriam? Se ele dissesse sim, ele não é o... não é... Se ele dissesse sim, né, diretamente, porque ele não disse não, né? Mas se ele dissesse sim diretamente, devemos pagar tributo? Sim, vocês devem pagar tributo. Ele não podia ser o rei dos judeus, não, porque ele estaria do lado, definitivamente do lado do governo. Então vocês estão apoiando Roma, estão apoiando, exatamente, né, um governo injusto que chegava a cobrar em determinadas províncias até 70% de imposto. Era muito abusivo, era muita coisa. Se ele falasse que não, ele estaria contra o reino terrestre e poderia ser até punido de morte por causa disso. Então, tinha implicações muito sérias nessa resposta de Jesus. E o que ele coloca, e depois a palavra de Deus, como a revelação, ela é progressiva e cumulativa. Que ele está dizendo sim, né? Como o senhor mencionou. Sim. Ele está dizendo assim, você tem responsabilidade. Ele não está dizendo sim diretamente, mas ele está dizendo sim. Ele só não permitiu que fosse pego por suas próprias palavras, porque ele sabia que estava falando para inimigos. Mas ele disse sim, vocês têm responsabilidade. Vocês têm responsabilidade, estão ligados a este governo, precisam sim. No entanto, o que é de Deus, entreguem a Deus. Exatamente. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que não existe autoridade humana que não seja constituída por Deus. Então, se aquele governo existe, está ali naquele momento, nós devemos respeitar as leis civis que são impostas a ele, claro, vendo que desde que essas leis não ultrapassem ou contradizem a lei de Deus. A lei de Deus. Mas enquanto ela é instituição humana e está adequada dentro da lei de Deus, nós devemos respeitar. Então, o que Jesus coloca é, se você não for fiel a esse reino humano, mesmo que ele pareça injusto, você está contrariando o próprio Deus, porque foi Deus que instituiu esse reino. Eu pertenço ao reino de Deus, como nós vimos no último programa, mas eu sou um cidadão
do meu país, eu tenho responsabilidades com o meu país. Sim. Quando eu viajo para outro lugar, eu tenho responsabilidades de um cidadão estrangeiro naquele lugar. Eu tenho que respeitar essas... O cidadão do reino de Deus, ele também é ético, é justo, é moralmente correto, então faz parte desse mesmo contexto. No entanto, Jesus enfatiza que o que é de Deus é dele, não se toca. Muitas vezes nós abrimos mão do que é do Senhor, do que é eterno, pelas coisas temporais. E o Senhor está definitivamente separando uma coisa da outra. Cuidado com essa mistura ou essa falta de distinção. Isso pode comprometer, inclusive, o nosso entendimento sobre o chamado de Deus. Eu acredito que quando as pessoas ouviram isso de Jesus, e Jesus trazendo essa semelhança do governo, o reino de Deus e o reino humano, e colocando os dois, parece que em paralelo ali, eu acredito que muita gente deve ter se lembrado do texto de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Se você pode roubar a Deus, tanto roubando seus dízimos e ofertas, quanto sonegando os impostos humanos. Muito bem. Só quero sublinhar o que o senhor já colocou, que essa obediência submete o quanto aquilo ainda não afetou a lei divina. Sim. Porque quando nós temos uma declaração pública que afete a lei divina, eu devo preservar a minha fidelidade e lealdade a Deus. Exatamente, o reino de Deus em primeiro lugar. Entendendo a soberania de Deus. Exatamente. Então, só para lembrar isso. Vamos adiante, é o último detalhe aqui, que a gente deve gastar um pouquinho de tempo, que é a ceia. Está em Lucas capítulo 22, versos 13 a 20. É isso? Isso mesmo, Sim. 13 a 20. 22, estou no 21 aqui, 22, 13 a 20. Eu começo no verso 19, tomando um pão, tendo graça, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Nós temos a ceia sendo estabelecida aqui, ou sendo comemorada aqui exatamente na Páscoa. Sim. Por quê? O Cordeiro de Deus estava ali agora. Aquele era o tempo propício. O Cordeiro de Deus seria apresentado. Trazia a memória, evocava a libertação do povo. Aquilo era conhecido do povo. O que eles não conheciam é que o Cordeiro de Deus estava ali. Muito bom. Pastor? Eu gostaria de lembrar, usando essa palavra especificamente da lembrança, que Jesus estava preocupado em não apenas instituir um ritual, mas um memorial para que nós possamos lembrar do sangue e do corpo de Jesus que nos purifica e nos fortalece. A ceia, ela é a última parte da Páscoa. Quando é celebrada a Páscoa judaica, o Seder, a Páscoa judaica, a última parte da Páscoa é a ceia que nós celebramos hoje na nossa igreja, na comunhão dos irmãos. Por isso, essa ligação aqui da ceia com a Páscoa. Por que nós não fazemos toda a Páscoa? Só fazemos a ceia. Porque Jesus ele coloca uma ordem expressa e aí nós temos todo um contexto histórico do que significa a Páscoa e cada elemento da Páscoa, o que representa cada símbolo. Mas quando Jesus ele celebra a ceia, ele fala, fazei isto em memória de mim. Esse restante não, é daqui para cá. Ele está, em realidade, instituindo aqui dentro desse contexto histórico da Páscoa. Sim, dentro do contexto da Páscoa. Ok. Mas o que é muito interessante é que aqui no versículo 20 de Lucas, ele coloca assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. E aqui nós temos que entender, algumas instituições eclesiásticas querem pegar dessa expressão
para dizer que o Novo Testamento superou o Antigo Testamento e que ele foi descartado. É que hoje o Antigo Testamento ele não é mais aplicado em toda a sua forma para a igreja. Isso é um erro de interpretação muito grande, porque quando nós vemos esse mesmo texto em Marcos e em Mateus, para as pessoas que procurarem na Bíblia, eles vão ver que essa palavra nova está entre colchetes. O que significa isso? Que ela não faz parte do texto original. Na maior parte dos manuscritos. Na maior parte dos manuscritos. Que foram usados para a composição. E por que no texto de Lucas não está entre colchetes? Porque Lucas colocou de fato. Ele colocou porque ele era um historiador. Então ele está pegando testemunhos. E o testemunho fala a respeito da nova aliança. Só que dentro da expressão grega, você tem duas palavras, que é a palavra kaine e a palavra neos. O kaine é um novo já existente. Eu comprei um carro novo do ano 89. Ele não é exatamente um carro 0 quilômetro, mas para mim ele é novo, eu adquiri agora. O neos é um novo não existente. E a palavra que ele usa aqui é um novo já existente. Então, isso nós devemos entender. Ele é um novo, mas um novo que já existe. Então, o que já existia e que agora é novo? O centro dessa mensagem não está nessa palavra nova, na palavra kaine. Ele está na palavra aliança. A palavra aliança é a palavra diáteques. E diáteques é uma palavra que quer dizer um local onde se guarda algo. Era uma palavra muito usada para a bainha de espada, quando se guardava a espada na bainha. E Jesus usa essa palavra relacionada ao seu sangue. O que ele está falando ali é que o perdão dos pecados sempre foi pelo sangue. E isso não muda, porque a palavra de Deus diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, o que havia no Antigo Testamento é que o pecador transferia o seu pecado para um animal e o pecado simbolicamente ficava no sangue do animal que iria para o templo para ser purificado através da aspersão. Agora, essa forma permanece, mas o que é novo é o instrumento. Agora não é mais sangue de animais, agora é o sangue de Cristo. Então, aqui, pastor, entra um detalhe importante, eu creio, para a gente relembrar, porque a instituição da ceia, sim, então aqui, com o pão e o vinho, são intencionais para Jesus. Jesus tem a intenção de, ao usar, fazer com que os discípulos lembrem exatamente que ali estava sendo o corpo sendo oferecido e o sangue sendo derramado por eles. Eu até quero citar o que está no guia de estudos, só para fazer, quando o senhor dá a explicação lá da parte da ceia, na parte inicial, só para acrescentar, deixar claro aquilo que o senhor abordou lá, quando o senhor disse, não era a intenção de Jesus não era fazer com que os discípulos lembrassem. Em realidade, o senhor está se referindo a algo que já existia. Sim. Mas agora a instituição ela é intencional para que eles lembrem. Sim. Né? O guia diz, a ceia do Senhor é um lembrete de que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite anterior ao dia da crucifixão, deu uma solene mensagem a seus discípulos, da qual eles precisavam se lembrar. Sim. O pão e o vinho são símbolos de seu corpo, que estava prestes a ser batido, e de seu sangue, que estava prestes a ser derramado para a remissão dos pecados. Então ali ele tem a intenção de lembrança. A partir de agora, o foco principal não seria mais a libertação do povo lá do Egito, que foi liberto pela misericórdia de Deus. A partir de agora, o que ele quer que seja lembrado é que o Cordeiro de Deus derrama o seu sangue para a remissão dos pecados daquele que crê, daqueles que creem nele. A partir de agora, esse é o sentido. O foco está no libertar. E me chama muito a atenção o desenrolar do significado da ceia.
Me chama muito a atenção que essa nova aliança é uma aliança inclusiva, é uma aliança em que todos são convidados a sentar em torno da mesa, porque Jesus, quando faz este momento, ele faz com os seus discípulos em torno da mesa, no momento de comunhão. Olha que maravilha! Agora o Cordeiro de Deus derrama o seu sangue por todos e todos são atraídos para a cruz de Jesus. Ele mesmo disse que quando a cruz fosse levantada, todos seriam atraídos a ele. E esses todos são convidados a estar em torno de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Ou seja, tem perdão para todos. Mais uma vez, a intenção de Lucas incluir, até você colocou aqui, quando nos assentamos, eu vou ler o que está no guia, Sim. Quando nos assentamos à mesa, assentamo-nos com a comunidade redimida por Cristo, comunidade que vive no fim dos tempos e aguarda a vinda do Senhor. Então a gente se torna uma só família. Todos, a gente conversava em off que às vezes nós pegamos, por exemplo, numa cerimônia que comumente a gente participa na igreja, pegamos aquele mais próximo por lavar pés, né? Mas todos nós somos uma só família, uma só comunidade. Pastor, você tem observação só para a gente? Sim, a questão aqui do texto de 1 João 7, a questão do símbolo, o que significa o sangue em si. Né? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, amém. Olha, quero agradecer muito, foi muito significativo esse momento, muito importante, reflexivo, que quando participarmos da próxima ceia, aqueles que têm hábito em sua comunidade religiosa, que entendamos claramente os propósitos que o Senhor tem para nós nessa participação. A libertação do pecado. Não mais aquela libertação que eles tiveram lá no Egito, mas agora a libertação do pecado. E aqui a apresentação do pão, do puro suco da uva, como corpo perfeito que um dia foi levado à cruz, né? Um corpo oferecido por nós, e o sangue que nos traz a remissão do pecado. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus por isso? Pai do céu, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos aceitá-lo para termos a vida eterna em Cristo. Que essa mensagem atinja o coração de todos os nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Foi muito bom estudarmos a palavra de Deus. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus continue cuidando de você, que Deus continue cuidando da sua família. E nos encontraremos em nosso próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.